velho do céu. Olha só. Tem uma fanpage, na verdade, tem um site chamado Papo de Homem. Tá? E esse vídeo aqui vai ser o terceiro vídeo, como eu comentei, onde nós vamos ter que falar sobre, né, vamos transcender aqui para uma compreensão de fato do que acontece. Esses caras do Papo de Homem, eu já vi algumas postagens deles até interessantes, assim, que de fato batem de frente até, né, com algumas coisas que nós combatemos. Mas uma coisa é você ser aquela pessoa que de repente você é antipetista, mas você apoia, né, o movimento revolucionário, ou seja, você luta contra o PT, por exemplo, só que você apoia a agenda internacional dos caras para a destruição, né, da nação, dos valores, da família, etc, etc, etc. Então vejam só, esse aqui vai ser um vídeo longo, porque eu vou ter que rebater vários pontos desse post, né, que foi feito no site aqui desses camaradas. Tá, então eu vou ter que cortar esse vídeo para que ele não fique assim tão longo, que longo ele já vai ficar. Tá? Então muito bem, eu me deparei então com um post chamado Mulher que dá na primeira noite. Essa é para casar. Então muito bem, primeiramente eu gostaria de deixar claro o seguinte, o que é uma mulher para casar? Primeiro de tudo, uma mulher para casar é uma mulher que primeiro tem que ter a noção, tem que saber o que é casamento. Tanto o homem, tanto a mulher. O que é um homem para casar? Primeiro é um homem que saiba o que é isso. E uma mulher também. Você não pode simplesmente abraçar algo sem ter a noção do que está fazendo. É por isso que nós vemos tantos casamentos sendo destruídos, pessoas que acham que casamento é oba-oba, né? É por isso que nós temos toda essa destruição, porque as pessoas casam hoje em dia, mas não têm a menor ideia do que seja casamento. O interessante é que o começo da matéria ele já coloca assim, primeiro eu gostaria de dizer que essa é uma conversa de homem para homem, não é uma conversa de moleque para moleque, na verdade. Tá? Aquela que nosso pai deveria ter tido com a gente. Se você prefere ficar vendo tirinhas engraçadas, vídeos que serão esquecidos em minutos, ou fofocas na internet, pode parar por aqui. Mesmo que esse texto seja desnecessário para muitos homens, é possível que haja leitores PDH ainda desavisados. Então, vamos direto ao ponto. Ou seja, ele já coloca no começo desse texto uma maneira de se livrar de qualquer críticas. Né? Aquela velha história. Tipo assim, eu vou fazer um vídeo aqui e quem falar mal desse vídeo são os haters, né? Aquele papinho furado. Então, assim, é um papo de... Então, se você não aceitar o que está sendo colocado aqui, você não está sendo homem, né? Você está fugindo do que ele está colocando aqui como algo irrefutável. Né? Então começa mais ou menos por aí. Então vamos lá, vamos aqui ao primeiro ponto. Tá? Puta versus mulher para casar. Pense de novo. Desde pequeno, por meio de novelas, filmes de Hollywood, nossa mente foi programada com a seguinte ideia. Mulheres são princesas delicadas que devem ser amadas e cuidadas. Ok, até certo ponto. Até certo ponto, Hollywood passou alguns valores que de fato condiz com a natureza humana. Até Hollywood ser contaminada por pensamentos que propagam exatamente o inverso disso daqui. Tá? Mulheres são princesas delicadas que devem ser amadas e cuidadas? Qual é o problema com essa frase? Nenhum. De fato, não tem nenhum problema com essa frase. Essa é a realidade da mulher. Né? Nenhum. Isso tudo é verdade. Mas somente metade. Mulheres podem ser princesas emocionais delicadas? Sim. Mulheres podem ser safadas, sedentas por sexo e pensem nisso tanto quanto às vezes mais do que os homens. Sim, olha a afirmação do cara. Mas infelizmente essa informação não foi programada na nossa mente durante a juventude, resultando agora em uma dinâmica bem curiosa. Então o que ele quer dizer aqui? Que já logo de cara nós já notamos que é uma grande mentira. Ele fala que mulheres podem ser safadas e sedentas por sexo, né? E às vezes mais do que os homens. Primeiro erro aqui, as pessoas podem ser safadas, é um direito que as pessoas têm. Agora, isso é benéfico para alguma pessoa? Não, não é. A pessoa safada, você sabe que ela é uma pessoa que está em desordem com o controle daquilo que ela deveria ter para que ela possa casar, meu camarada. Então, o lance de ele dizer que mulheres podem ser até mais sedentas por sexo do que homens, pode ser apenas em alguns casos isolados. Porque na natureza humana
Não é assim que funciona. Mulheres têm desejos sexuais, mulheres gostam de sexo? Sim, é um fato. Mas que vamos assim dizer, o apetite sexual do homem é muito maior, isso é um fato. Isso é um fato, isso é intrínseco da natureza humana, tá? Muito bem, vamos continuar aqui. Eu sempre achei que quando uma mulher transava na primeira noite, ela era uma pessoa sem valor. E de fato é. De fato é. Né? Quem nunca pensou dessa forma, que atire a primeira pedra. Se você ainda pensa assim, continue lendo, provavelmente você vai mudar de ideia. Então, para complementar esse vídeo aqui, eu peço que vocês assistam um vídeo que eu fiz sobre o que é um valor. Tá? E o vídeo anterior, onde eu até falei sobre a questão do HIV. Então, assistam esses vídeos para vocês compreenderem melhor. O que esse cara está fazendo nada mais, nada menos, é a continuação, é a continuidade da propagação da revolução sexual que vem desde a época de Woodstock. É isso que ele faz nesse post. Tá? Então, sobre a questão de valor, eu peço que vocês assistam o vídeo sobre valores. Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo aqui também, tá? Muito bem. Continuando aqui. Durante muito tempo a sociedade determinou que as mulheres deveriam ser criaturas santas. Todos nasceram para ser santos. Não só mulheres. Todos nasceram para ser santos. Ao contrário dos homens, que podiam beber, trepar e acabar em todo tipo de atividade ilícita. Mentira! Mentira. Isso foi pregado na cabeça das pessoas. A sociedade determinou algo que, na verdade, não condiz e não deve ser aplicado à natureza humana, feminina ou masculina. Tá? E deveriam ficar, todo tipo de atividade ilícita, deveriam ficar intocadas, puras, inocentes. Mulheres que transavam antes do casamento eram consideradas sirigaitas, e nenhum homem jamais queria saber delas para casar. De fato, isso condiz com a natureza humana mesmo. Porque o casamento, ele é feito para ser entre o homem e a mulher, e o sexo, ele é algo que faz parte do casamento. O casamento, ele consiste em muito mais coisas do que o sexo está ali junto. E ele tem uma função muito especial, né? Muito bem. Isso tudo fez com que algumas mulheres se tornassem quietas e comportadas em relação ao sexo. E o que tem de errado nisso? É exatamente o que deve ser feito, né? Ao mesmo tempo em que isso acontecia, algo muito mais forte e incontrolável rolava por dentro da mente e da saia feminina. Ao reprimirmos as mulheres de se expressarem sexualmente, a parte animal instintiva da mulher criou um desejo enorme e um tesão espantoso por essa coisa tão proibida, o sexo. Mas que palhaçada é essa? Então quer dizer que a sociedade, ela, quando exige ordem, controle sobre os seus impulsos, você acha que isso é uma espécie de repressão, e isso muda a natureza feminina. Ou seja, conforme você reprime, mais isso começa a estufar, isso vai explodir num apetite voraz sexual que pode ser até maior do que os homens. É isso que você quer dizer aqui, né? Então, quando a sociedade, no que ele quer dizer, que é imposto, quando você observar textos assim, que fala que existe uma imposição da sociedade para que as pessoas reprimam e tal, você pode ter certeza que, tipo assim, seria os valores cristãos que ele está querendo atacar aqui. Inconscientemente. Tá? Quando ele fala sociedade, você nota que até inconscientemente ele está atacando os valores cristãos, porque sempre foram os valores cristãos que pediram o quê? Ordem, que é o que ele não quer que aconteça com esse texto. O que ele propaga aqui é desordem, tá? Essa programação da sociedade funcionou tanto para elas quanto para alguns de nós homens, que achamos que mulheres deveriam ser puras e imaculadas. Achamos não, todas devem ser. E os homens também. Mulher é um ser humano, assim como nós. Exatamente, mulher é um ser humano, assim como nós. Então, portanto, ela precisa ter autocontrole, precisa ter disciplina e saber colocar ordem nos seus instintos, para que ela não vire um animal. Não vire uma criatura bestializada, como muitas que nós vemos hoje por aí. Parece até bobo falar tamanha obviedade, mas infelizmente ainda é preciso. Ou seja, o cara está aqui salvando as mulheres com esse texto dele. O fato de você sair para a balada e comer uma garota na mesma noite, quer dizer que você é um imprestável, prostituto sem caráter? Claro que não. Claro que sim! Claro que sim! Né?
mulheres gostam de sexo da mesma forma que nós, se não mais. Não, não é se não mais, cara. Não é se não mais. Mulheres gostam de sexo, mas acontece que o que fica óbvio na história, vamos analisar, a gente tem que pegar esse tipo de imbecilidade aqui e chocar contra a realidade e fazer uma análise. Por que que mulheres não têm o apetite sexual maior do que os homens? Aquilo que é dito, entre muitas aspas aqui, profissão mais antiga do mundo, que é a prostituição, você observa que desde o início dos tempos, são mulheres que exercem essa função. A maioria são prostitutas. Por quê? Porque os homens sempre estão atrás de sexo. As mulheres estão ali vendendo o seu corpo para satisfação masculina, de pessoas que não têm o controle sobre os seus impulsos. Então é óbvio que nós vemos em toda a internet, inclusive, e quando explodiu o mercado pornográfico, quem era o consumidor principal? Homens. Por quê? Porque homens têm um interesse muito maior nisso. Homem tem um apetite sexual muito maior do que o das mulheres. Isso é uma coisa tão óbvia na história e na realidade que é uma cretinice você ver um cara desse querendo colocar isso como uma regra geral. Né? Pode até casos isolados de pessoas que têm um apetite sexual, no caso a mulher, uma ninfomaníaca, por exemplo, são casos isolados. Mas não podemos pegar essa exceção e colocar como regra. Isso aqui é uma imbecilidade monstruosa. E você nota que podemos até pesquisar na internet relatos de homens que se prostituem. Na maioria dos casos eles atendem outros homens. Então assim, é uma imbecilidade monstruosa você levantar que o apetite sexual da mulher pode ser até maior do que o dos homens. Puta que pariu, velho. Muito bem. Aí ele fala aqui, por que às vezes elas não transam no primeiro encontro? Se juntarmos as peças desse quebra-cabeça, poderemos concluir que muitas mulheres adiam o sexo não porque elas não gostam, são de família ou querem nos deixar excitados, mas pela mera razão de que se transarem de primeira podem criar uma imagem negativa. De fato, quando transam com uma mulher logo de cara, vários caras realmente pensam que elas não prestam, né, que ela não presta. E, incrivelmente, não aplicam a mesma lógica para si mesmos. Muito bem. O fato de uma mulher se segurar para não transar com o cara de primeira, agrega a questão de que ela é a que vai levar uma vida se porventura ela ficar grávida. O homem não tem essa responsabilidade. A mulher deseja sim se entregar para alguém que será o homem da vida dela. Ela procura alguém que vale a pena. Isso é intrínseco da natureza humana feminina. Tá? Por mais que isso seja distorcido, no fundo é tudo que uma mulher quer de verdade. Né? E isso que você alega mais uma vez, que então os homens eles transam, mas eles não aplicam a mesma lógica a eles. Mas a mesma lógica tem que ser aplicada a eles. Homem que sai apenas para transar com a mulher em uma noite, mostra que um cara não está preparado para o casamento. A mulher que faz isso é a mesma coisa. Porque elas gostam de sexo, elas estão segurando porque tem medo de queimar a imagem, mas no fundo ela gosta. É claro, porra! É claro que gosta. Ou tanto homem, tanto mulher. Mas acontece que o sexo, ele tem uma finalidade. A finalidade do sexo não é o prazer. O prazer é algo decorrente do ato. É algo decorrente. Então, quando você coloca como objetivo final, eu já disse isso em outros vídeos, o prazer daquilo que você está fazendo, você está invertendo a ordem da coisa. É igual comer por prazer. Você come para quê? Para você não morrer de fome. Você precisa de comida para você poder gastar energia. Não precisa entrar nos detalhes disso daqui. Quando a pessoa começa a comer apenas por prazer, ela começa a ter problemas de saúde, começa a engordar, começa a acontecer uma série de coisas porque você está invertendo ali. Você come para você sobreviver. O prazer está ali no meio do processo. O sexo é a mesma coisa. Então, quando você começa a buscar apenas prazer no sexo, você começa a dar em textos de merda como esse daqui. Onde você tem que jogar de lado a ordem, os valores, a disciplina e o objetivo para qual o sexo foi criado apenas por prazer. E você tem que ter prazer, você busca mais, busca mais. A mulher que vai para a cama com o cara na primeira noite é o tipo da mulher que provavelmente não tem muito controle, não se preocupa em segurar os seus instintos e os seus impulsos sexuais. O que essa mulher tende a fazer com esse cara? Traí-lo quando tiver a oportunidade. Por quê? Ela não se segura. Simplesmente ela deixa levar pela sua vontade de acordo com como ele afirma aqui. Então, aquela mulher que você sai e ela se recusa
a transar com você na primeira e na segunda, e ela não transa com você enquanto você não se apresentar como um homem responsável de fato para assumi-la, é com essa mulher que você deve ter interesse em casar. Não com uma mulher simplesmente porque ela dá. Uma mulher que simplesmente ela dá, o que ela deixa bem claro? Que ela não tem disposição nenhuma a segurar os seus impulsos. Então, uma mulher dessa tende a ser fiel ao seu homem? Obviamente que não. Isso vale também para o homem, tá? Então temos aqui a parte final do texto, tá? Eu vou ler isso aqui e depois vou fazer um comentário geral sobre casamento e tudo mais. Espero que vocês estejam acompanhando meu raciocínio, porque tudo que eu disse até agora é baseado puramente na lógica, mas numa lógica mundana, né? E porque a próxima conclusão que podemos tirar disso, tudo pode ser arrebatadora, vejam só. Muitas mulheres não transam de primeira porque estão presas pelo padrão da sociedade e precisam manter a imagem de garota de família. Portanto, aquelas que transam logo de cara são garotas que não deixam influenciar, olha só, não se deixam influenciar pelos padrões opressivos da sociedade, né? Que querem ali podar a pessoa, limitar a pessoa, né? Então, são pessoas que não deixam se influenciar do mesmo modo, são livres, espontâneas, aventureiras, confiantes, seguras, mulheres para se casar. Olha só, tudo isso que você está colocando aqui é a falsa liberdade. É a falsa ideia de que foi colocada na cabeça das pessoas, que a partir do momento que você não promove nenhum tipo de controle ou disciplina, né, sobre os seus instintos sexuais, você é uma pessoa melhor, livre, que tem decisão. E o pior é ele falar que são pessoas confiantes. São pessoas confiantes. Uma pessoa que não coloca ordem, meu camarada, nos seus instintos sexuais, ele vai trair a pessoa com quem está casada, sim, com a primeira pessoa bonita que ela ou ele encontrar por aí. Basta a pessoa estar disposta a dar para ele, ou um cara bonitão esteja disposto a comer ela, fala para mim, ela vai se segurar onde e em que para não dar para esse cara e meter um par de chifre em você? Onde? Em qual valor? Qual valor ela está cultivando em sua vida? Que tipo de disciplina e postura ela está adotando para ser uma pessoa fiel somente a você que vai casar com ela? É assim que funciona, né? Pare um momento para digerir essa ideia e tudo o que ela implica. Pense na quantidade de vezes que você julgou errado uma mulher por causa disso. A boa notícia é que agora você pode mudar isso e pensar direito, com bom senso em vez de senso comum. Ou seja, o resumo da ópera aqui é o seguinte: nós temos que ser pessoas promíscuas mesmo. E é a inversão de valores aqui, onde a promiscuidade é valorosa. Nós temos um valor na promiscuidade, nós temos um valor no não controle dos nossos instintos, nós temos um valor agregado na pessoa se tornando uma pessoa bestializada. Isso ele vê como um valor. Então, muito bem, vamos fechar esse vídeo aqui explicando o que de fato seria o casamento. O casamento, na verdade, é a entrega de um para o outro. É onde a pessoa está entregando a sua felicidade na mão um do outro. E ela vai fazer de tudo para buscar a felicidade do seu parceiro, o seu parceiro vai buscar a felicidade dele. Isso é o amor, isso é o casamento. Isso é o verdadeiro amor. Vou deixar um vídeo sobre amor na descrição desse vídeo aqui. E o casamento, na verdade, ele serve também para você chegar a Deus. O homem, na verdade, e a mulher, no caso, tanto um como o outro, ele existe nele uma necessidade de Deus, só pode ser preenchida por Deus. E várias coisas deixadas por Deus servem para que você alcance a Deus. E o casamento, ele serve para isso, onde você está ali praticando a caridade e a entrega total para uma outra pessoa, sendo fiel e sendo tudo para ela e para a felicidade dela. É nisso que consiste o casamento, inclusive a fidelidade, a disciplina e o autocontrole, para que a falta de controle sobre os seus instintos não leve você a quebrar essa fidelidade que você deve para com o seu esposo ou para com a sua esposa. Tá? E o sexo, na verdade, ele tem um fundamento extraordinário. O sexo, ele funciona para que você eternize algo. O sexo, ele funciona assim, você se une, o homem se unirá à mulher e você vai gerar uma nova vida. Eu sou a eternização do amor do meu pai e da minha mãe. Isso deveria ser para com todos os seres humanos, a eternização de um amor de um casal.
A partir do momento que você tem relações sexuais com uma pessoa, é para esse objetivo. Não que você não possa ter relações dentro do seu casamento, mas a relação sexual dentro de um casamento, ela precisa de ordem. E se você, caso não queira realmente engravidar, existem períodos que você pode ter relações com a sua mulher, tá? Sem toda essa interferência dessas merdas mundanas. Você pode sim ter esse relacionamento. Agora, dentro desse relacionamento, quando acontece de você engravidar a sua esposa, você está eternizando o amor que você jurou a ela. Você está gerando uma vida, você está gerando um novo ser humano que é eterno. Então, quando você transa com uma pessoa, quando você tem relações sexuais com uma pessoa, não está existindo ali apenas um encontro de carne, é um encontro de corpo e alma. O ser humano, ele é corpo e alma. Ele é diferente de um anjo, por exemplo. O ser humano, ele é corpo e alma, é diferente de um anjo. Com a participação de Deus, os seres humanos têm a capacidade de eternizar uma nova vida e uma nova existência. Vocês conseguem entender o que é um casamento? Para um cara vir falar que uma mulher que dá é a mulher que você tem que casar. É assim que funciona. O casamento é tudo isso que eu estou colocando de extraordinário. Então, existe até uma diferença entre os seres humanos e até os anjos que estão na presença de Deus. Que nós podemos, junto de Deus, criar uma nova existência. Nós nos tornamos semideuses na criação. E isso é extraordinário. E o que todas essas ideias mundanas pretendem fazer com isso? Destruir isso. E esconder das pessoas a verdadeira realidade do casamento, a beleza que é o casamento. Colocando que a pessoa tem que buscar o prazer acima de tudo. Esse texto é lamentável. Quem escreveu esse texto não tem a menor ideia do que é casamento, não tem a menor ideia para que serve as relações sexuais. Né? É apenas mais um textinho, na verdade, que está influenciando as pessoas a se tornarem pessoas promíscuas. Tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui alguns links e vídeos para que vocês entendam um pouco melhor do que eu estou falando. Recomendo a leitura do livro Teologia do Corpo para Iniciantes. Vou deixar o link também na descrição desse vídeo, onde vocês conseguem adquirir esse livro. Tá? Enfim, pessoas, era isso que eu tinha para comentar sobre esse texto lamentável. Procurem compreender, de fato, o que é ser um ser humano, o que é o casamento e qual a grandiosidade da relação sexual dentro do casamento. Entendendo que se você casa com alguém puramente apenas por sexo, você está agindo completamente errado. O sexo, ele está dentro do casamento, ele faz parte dele. E como várias outras coisas que também existem dentro do casamento, você precisa ter ordem para que você consiga ter um casamento de fato. Acontece que as pessoas sabem disso? Claro que não. Né? Isso foi escondido delas. Porque a partir do momento que a pessoa conhece a verdade, ela não volta mais atrás. Então nós precisamos esconder. Então, a partir desse vídeo que eu trouxe aqui para vocês, acredito que vocês compreenderam um pouco melhor o que de fato é um casamento. Ok? Bom, estarei encerrando por aqui. Um abraço a todos vocês. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.